Bom dia, meus amores, bom dia! Feliz quarta-feira para todos vocês. Recebam aí a nossa quarta-feira com muito amor, com muita alegria, com muita gratidão, né? Com muita empatia, né? Colocar-se aí no lugar do outro, com muita contribuição. Espero que nossa manhã seja bastante produtiva, tá? Eu dei um pausezinho ali para tentar ajeitar aqui a imagem, que vocês sabem que eu coloco na circunferência da Durex, para que o vídeo, a câmera fique mais durinha, celular. Então, hoje eu trago a vida, né, do negro, dos escravos. Eu já havia trazido, né, na aula passada, mas a Carol falou que o livro, como ele é fragmentado, ele vem contemplando as coisas de forma bem pausadas. E aí a gente encontra na página 147 essa abertura, né? Esse aprofundamento aí do negro escravo, né? Então, que a Carol falou, né, que eles iam lá, fazia essa troca, né, desse negro, né, pelos serviços, né, dos reis lá dos africanos, né? Eles tinham essa proposta de fazer isso, né, esse interesse, e a gente sabe que eles sofreram pra caramba, né, ao chegar aqui nas suas senzalas, né, nas suas senzalas não, né, as senzalas era de propriedade dos senhores feudais, né, dos senhores aí de engenho, que eram, lógico, obviamente, comandado aí pelos reis, né, pelos os patronos aí de Portugal. E vieram iludidos, né? Achando que realmente iriam trabalhar e que iam ter uma troca, né? Uma remuneração que valesse a pena, né? Mas realmente vieram trabalhar. Porém, né? Isso aí já é bem comentado, todo mundo já sabe, né? Vieram, mas o trabalho foi duro, né? Foi árduo. Primeiro, com a questão da escravização, não, do preconceito, né? Até pela cor, eles consideravam, né, o negro como algo estranho, né? Como algo sem alma, amaldiçoado por Deus. Daí vocês tiram, né, a aberração da primícia e todo o surgimento desse preconceito. Por isso que hoje é praticamente, não é praticamente, é consideravelmente impraticável, né, isso, justamente porque quando a gente pratica esse preconceito é como se a gente estivesse voltando há muitos anos atrás, é como se a gente estivesse resgatando esse tipo de sentimento. Tá? Então eles eram como se fossem amaldiçoados por Deus, né? Pela cor, por não serem cristãos, pela questão da religiosidade, pela língua deles, que eram diferentes. Então eles eram vistos dessa forma, né? Houve uma tentativa, né, dos padres Anchieta de fazer esse sincretismo religioso, que é essa junção, né, da religião deles, dos negros africanos que eles cultuavam, do catolicismo, né? Então essa questão do candomblé, né, dessa religião afrodescendente, né? Tanto que muitos deles são considerados alguns deuses que eles acreditam, né? Tá interligado com a questão católica, né? Como se fosse uma camuflagem para que o negro, né? Como se eles tivessem, a gente tá todo mundo numa religião só, na tentativa desses padres Anchieta introduzir isso, achar que o negro estava numa religião só, entende? Como se, vou dar um exemplo, a Iemanjá, né, a deusa aí do mar, que o afrodescendente considera como se fosse a deusa do mar, né, a mãe do mar. Então, no catolicismo seria a Maria, né? Então, assim, é como se eles quisessem deixar numa religião só, como se fosse uma tentativa de enganar, de camuflar. Isso aí virou uma cultura, certo?
Isso se chama aí sincretismo religioso. Sim, mas vamos voltar, né? Então, eles trabalhavam de 12 a 18 horas ao dia, tem 24 horas, né? Então, vocês imaginam, a maior parte do tempo trabalhando, né? Aqueles que não obedeciam às regras, né, dos senhores feudais, nas suas feitorias, né? No seu grande, né, engenho. Quando eu dou esses paus, porque vocês já imaginam que seja, né? Filhote aqui, perturbando. Então, eu parei nessa questão do trabalho, né? Trabalhavam muito mais tempo, né? Ficavam muito mais tempo ativos do que descansando. Era em torno de 13, eu falei 12, mas era em torno de 13 a 18 horas, né? Que eles trabalhavam, né? Arduamente, né? E aqueles que não obedeciam, que não não obedeciam a ordem desses senhores, né, que eram comandados pela grande parte aí do monopólio português, eles eram açoitados mesmo, eles eram castigados, né? Muitos vieram com suas famílias nos seus navios negreiros, com seus filhos, suas esposas, mas quando chegavam aqui no Brasil, né, eles achavam iludidamente que iam ficar todo mundo junto, acabava se separando, né? As mães ficavam com seus filhos, muitas vezes em senzalas completamente longes e diferentes, né, do seu esposo. Não davam nem sequência aí à família, né, ao casamento, porque tinha aí essa separação, né? E se tivesse a sorte de ficar a mesma família naquela senzala, naquele engenho, grande engenho, às vezes nem ficavam na mesma comunidade, certo? E eram separados, homens de mulheres. E os homens trabalhavam arduamente, né? As mulheres eram mais com trabalhos serviçais de casa, domésticos, né? E eles eram aqueles trabalhos mais braçais aí, da economia, né? Da questão da cana de açúcar, né? Que eles traziam. E a questão da comida, né? Vamos falar um pouquinho agora da culinária dos negros escravos que eles deixaram aí como cultura, herança cultural pra gente, né? Nessas viagens dos navios negreiros, né? Que eles vinham, os senhores, né? Matavam os porcos, né? Os animais, né? E ali em cima, né? Na proa, digamos assim, e eles ficavam embaixo de um porão. O que sobrava dos restos animais, as vestígios, restos, rabo, pé, coisas que eles não, né, tinham importância, eles ficavam só com a parte mesmo da carne mesmo. O que eles não gostavam, eles jogavam no porão para que esses negros pudessem se alimentar. E ali eles iam fazendo um grande caldeirão, né, com aqueles restos ali, né, com o feijão, né, preto, né, e até a chegada aí, eles desembarcarem aí no porto aí do Recife ou do Rio de Janeiro, que eram os maiores portos que atracavam aí, que recebiam esses navios, eles vinham se alimentando disso, né? E aí a cultura, por que a gente come feijoada, feijão preto, de onde vem? Disso aí, por que se coloca, né, a pata, né, do porco, né, a mão, né, do porco, enfim, um rabo, tocinho, essas coisas, isso aí vem da herança cultural, né, dos negros, tá certo? A luta da capoeira, que antes era considerada uma luta, né, hoje antes era como se fosse uma arte marcial, né, uma luta, hoje já é visto como uma atividade, né, como um esporte, como uma dança, né, também foram praticadas aí pelos negros quando eles foram libertos, né, era uma forma deles, eles jogar, assim, eles lutavam dessa forma, né, e quando eles foram libertos, eles ficaram dançando, né, e hoje não, se originou aí também os passos do frevo, né, também através dos negros. E eu vou dar uma lida, né? À medida que a gente for lendo, eu vou explicando. Eu quero que vocês acompanhem, né? Coloque lá a linha remota, a data de hoje, 19 de agosto, /20.
E vamos lá, o negro escravo na página 147, tá? Grande parte dos portugueses considerava os negros seres, como eu falei, sem alma e amaldiçoados por Deus, porque tinham uma religião diferente, não eram cristãs, é como se fossem os rebeldes, cor diferente, linguagem diferente, religião diferente, tá? Em virtude disso, acreditavam que tinham direito de castigá-los, de escolher se viviam ou se morriam. Repara mesmo, gente. Isso é um absurdo, né? Os africanos eram capturados nos diversos reinos da África e trazidos para o Brasil para serem vendidos como mercadorias, né? Ficava aí os outros senhores, né? De Portugal, e aí, ó, eu tenho tantos escravos, tu queres quanto, né? Para trabalhar aí para você. Em troca disso, eles ganhavam dinheiro, como se fosse uma mercadoria, uma troca, né? E também havia também aquele acordo com os senhores lá, o rei lá da África, né? Em troco disso, eles iam ter serviços, né? Dos portugueses. Eram comercializados nos mercados de escravos e membros de uma mesma família chegavam a ser completamente separados, aí que eu falei, para viverem em engenhos bem distantes um dos outros. Olha que triste, gente. Aquilo que vocês acharem importante, vocês vão grifando, tá? As condições de vida dos escravos eram bastante precárias, horríveis, né? Moravam em senzalas, trabalhavam ao longo de todo o dia, lembrando que o dia só tem 24 horas, né? Sofriam castigos terríveis quando não obedeciam aos feitores, aos senhores, que regiam aquele engenho. Comiam de forma bastante regrada, tipo, tem que ser só isso, né? Muitos sequer tinham que vestir, né? E eram proibidos de exercer sua cultura e religião, né? Para eles, para os senhores aí de Portugal, os que comandavam, que monopolizavam tudo isso, eles eram considerados, né, grupos estranhos, amaldiçoados, por isso, pela cultura, pela religião que era diferente, né, do cristianismo de Portugal. Não tinha esse respeito, né? As senzalas eram construídas em geral com paredes de pau a pique, de barro, né? Utilizando-se barro e cobertura de palha. Com paredes de pau a pique, utilizando-se barro e cobertura de palha. Isso dá um calor, gente. Não sei se vocês já entraram em casas assim. Tinham poucas janelas, gente, portanto abafadas, e os negros dormiam sobre palhas ou no chão duro. Mulheres e crianças eram separadas dos homens. Os escravos só saíam da senzala para trabalhar ou receber algum castigo. Achei a minha emoção. O trabalho dos escravos era muito árduo, pois trabalhavam em todas as atividades dos engenhos, né, que era a agricultura, a pecuária, o transporte, a produção, e passavam muito tempo trabalhando entre 13 a 18 horas por dia. Lembrando que o dia tem 24 horas, certo? Muitas mulheres escravas trabalhavam no campo, mas também existiam as que faziam serviço doméstico, como cozinhar, lavar, passar, amamentar, etc. Os escravos que não realizassem suas tarefas diárias e os que tentavam fugir para não viver naquela condição desumana sofriam castigos severos. Em geral, essas punições eram feitas diante dos outros escravos, expostas ali, né? Para que os outros pudessem ver. Em geral, essas punições eram feitas diante dos outros escravos para manter o medo, e no pelourinho, espécie de tronco que ficava em frente à senzala, onde o escravo era açoitado. Então, esses pelourinhos aí, que a gente até vê esse nome lá em Salvador, né? Tipo uma ladeirinha. Isso é em homenagem aí aos negros, né? Que muitos deles foram açoitados, né? Maltratados até chegar à morte mesmo nesses lugares. Quadro de Debret representando um dos castigos empregados
aos negros. Aí a gente vê aí, gente, a foto, né? Uma madeira, né? Com essas circunferências aí, eles presos, como se fosse, vai ficar aí, né? Porque desobedeceu, preso, né? Muitos eram acorrentados, a cabeça, gente, preso aí, nossa. A alimentação dos escravos, página 149. A alimentação dos escravos era de má qualidade. Em alguns engenhos, acontecia de os escravos poderem plantar alimentos para seu próprio sustento, mas não era uma regra. Em geral, aproveitavam o que não era utilizado pela cozinha da casa grande, e assim muitas receitas surgiram, por exemplo, aproveitando os restos de carnes, como a feijoada e o cozido. Daí a gente vê, né? O que a gente hoje come cozido e feijoada, na cultura aí, né? Dos negros, né? Na parte da alimentação. Era comum encontrarmos nos engenhos escravos seminus ou vestidos com roupas esfarrapadas, feitas com um tecido de algodão grosso, semelhante ao tecido dos sacos de açúcar, né? Aquelas sacas assim, aquele tecido assim de saco. As roupas deles, os senhores nem se preocupavam com isso, tipo assim, se vira, né? Ai, é triste, né, gente? Mesmo proibidos de exercer sua cultura, os escravos chegaram a deixar legados importantes como herança cultural, hoje, né? A exemplo da capoeira, que era uma mistura de luta e dança, bastante praticada até os dias atuais. Também encontraram uma saída para a prática de sua religião, que era o sincretismo. Como eram obrigados a praticar a religião católica, né? Que era a que predominava naquela época, nos momentos de cerimônia religiosa, eles louvavam os santos, mas internamente estavam louvando aos seus orixás, que era da religião deles. Essa troca mental era feita pela cor da vestimenta do santo, que seria a cor correspondente à vestimenta de um orixá. Um santo da religião católica que tivesse uma vestimenta, um exemplo, azul, eles se vestiam de azul, né? Em homenagem ao orixá, o deus dele lá. Eles faziam essa troca, entendeu? Eles mentalizavam o santo deles, a religião deles, dos orixás, como se fosse semelhante ao do catolicismo, certo? Essa troca mental era feita pela cor da vestimenta do santo, que seria a mesma cor correspondente à vestimenta de um orixá. Todos esses aspectos e muitos outros fizeram parte da história do Brasil, né? E aí, essa abertura aí, né, do negro escravo, trazendo como contribuição, né, nessa herança aí cultural que ficou aí pra gente, né? Eu já abri o capítulo da semana passada, né, na quarta-feira passada, e hoje, né, tô dando continuidade, e aí ele finaliza, mas eu vou trazer uns vídeos de contribuição para aprofundar mais um pouco, porque a gente já vai para as invasões holandesas e francesas, meio que fica um pouquinho esquecido, sabe? Você não sabe, gente? Eu não quero deixar tão resumida essa vida aí do negro escravo aqui no Brasil. Espero que tenha contribuído aí para o crescimento, para a mente de vocês e, né, e para o conhecimento, né? Quando a gente fala aí desse negro, né, a gente não está cultuando, o negro, a gente não está deixando ele ali no pedestal, não. Mas é importante para a nossa identidade cultural. A gente precisa compreender essa questão aí, principalmente essa questão da acessibilidade, né? De todo o sofrimento, porque que hoje não é tolerável, porque nos remete a esse passado, certo? Então, sinalizem, marquem aquilo que vocês acharem importante no texto. Leiam novamente com calma, do jeitinho de vocês, e façam a atividade da 150
até a 152, pouquinha. Hoje vai ter caderno. Vocês sabem que dia de quarta-feira eu fico em reunião. Quando eu sair da reunião, eu volto para a atividade do caderno. Tá certo, meus amores? Um cheiro. Agarra meu beijo daí, que eu agarro o beijinho de vocês daqui. Certo? Comportem-se. Façam tudo o que for necessário fazer, for solicitado fazer no grupo, na salinha virtual. E esperem eu chegar, tá bom? Beijo.